Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui, hoje a gente vai falar sobre a ideia de calor latente, né? A gente já falou sobre as mudanças de estado físico e agora a gente vai falar sobre a ideia de calor latente. Então, recordando, quando a gente tem trocas de calor, né, um objeto ganhando ou perdendo calor, o que pode acontecer com esse objeto? Mudar a sua temperatura ou mudar o seu estado físico, né? Para diferenciar um efeito do outro, a gente costuma chamar o calor envolvido na mudança de temperatura de calor sensível e o calor envolvido na mudança de estado físico de calor latente. Na verdade, é apenas uma diferença de nomenclatura, porque é tudo medido em calorias do mesmo jeito. Não tem nenhuma diferença prática sobre isso, tá? Então, recordando, né? Durante a mudança de estado físico, a temperatura de uma substância pura se mantém constante. Então, ó, aqui eu peguei uma imagem de uma certa quantidade de gelo derretendo e o termômetro indicando a temperatura ali daquela amostra, certo? Repara que daqui para cá, uma grande quantidade de gelo já derreteu, não é? E a temperatura da amostra, se você olhar ali no termômetro, continua a mesma. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma certa quantidade de água em ebulição. Olha a temperatura ali. E agora, boa parte daquela água já ferveu. Mas olha a temperatura da amostra. Então, a gente percebe aqui nessa imagem essa questão de manter a temperatura constante, né? Mas por que isso acontece? O motivo é o seguinte. Todo o calor é utilizado para ser feita a mudança de fase. Repara, ó, a chama aqui está fornecendo calor para o gelo. O que esse calor está sendo usado? Para ocorrer a mudança de fase. Só depois que toda a substância mudou o estado físico, é que a temperatura dela volta a aumentar, tá? Então, a gente pode pegar e calcular essa quantidade de calor utilizada durante a mudança de estado físico. Então, veja esse objeto aqui. Ele está, por exemplo, no estado sólido. Correto? Bom, se ocorrer uma mudança de fase, né, ele passar do estado sólido para o estado líquido, faz de conta que isso aqui é o estado líquido, né? O que vai estar acontecendo? Essa mudança de fase depende da massa, né? E depende também da substância que eu tenho e da mudança de fase, tá certo? Então, para essa substância passar, por exemplo, do estado sólido para o líquido, a quantidade de calor que ele precisa receber vai depender da massa, né? Quanto maior a massa da amostra que eu tenho, mais calor ele precisa receber. E mesma coisa, se for passar do estado líquido para o sólido, vai perder calor. Também vai depender da substância que eu tenho e da mudança de fase que estiver ocorrendo, tá? Essa parte aqui da substância e mudança de fase, eu vou conseguir indicar por meio de um valor chamado calor latente ou calor específico latente, tá? O que é isso aqui? É um valor para cada substância. Lembra que cada substância tinha um calor específico Czinho? Né, que me mostrava o quanto vai ser fácil ou difícil mudar a temperatura dele. Mesma coisa para o calor latente, que a gente indica pela letra L. Tá? Esse L vai me mostrar o quão fácil ou quão difícil é pegar uma certa substância e fazer com que ela sofra uma mudança de estado físico. Tá? Da mesma maneira que o Czinho, este L aqui, que é o calor latente, também é tabelado. Aqui o exemplo de uma tabela que eu peguei deste site aqui. Repara que para várias substâncias eu tenho o seu ponto de fusão, né? A temperatura que ela vai se fundir, e também o seu calor latente de fusão. Repara que o calor latente vai depender então da substância e da mudança de estado físico. Ó, tem aqui ponto de ebulição e calor latente de vaporização, tá? A interpretação do calor latente. Ele me mostra, se eu olhar aqui, ó, os valores na tabela estão indicados em calorias por grama. Ó, calorias por grama. Mas o que significa isso de calorias por grama? Me mostra o seguinte, se eu tiver uma certa amostra de substância,
tá? E se essa amostra tiver uma massa de 1 grama, quando está na temperatura correta para a mudança de estado físico, isso aqui é importante saber, né? É importante lembrar que essa substância só vai mudar o estado físico na temperatura correta, ou no seu ponto de fusão, né? Que é o PF, ou no seu ponto de ebulição, que é o seu PE, tá? Então, o calor latente de uma substância me mostra quanto de calor eu tenho que fornecer ou retirar dessa substância de amostra 1 grama, para que a mudança de estado físico que eu estou olhando, né, a mudança de estado físico em questão aconteça. Por exemplo, olha só, a água tem 2 valores de calor latente. Por quê? Aqui eu tenho o calor latente de fusão, né, que é do sólido para o líquido, e eu tenho aqui o calor latente de vaporização, que é do estado líquido para o estado gasoso, tá? Repara numa coisa, a água vai se fundir, né? Ela vai passar do estado sólido para o líquido, vai derreter o gelo se tiver a 0 graus Celsius. Mesma coisa, ela vai passar do líquido para o sólido, né? A água vai congelar a 0 graus Celsius. E o calor latente de fusão ali vai ser 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Se eu tiver 1 grama de gelo, para esse gelo passar do estado sólido para o líquido, eu tenho que fornecer 80 calorias ali para a amostra. E às vezes a gente indica assim, ó, mais e menos este valor. Por quê? Se eu estiver falando de uma transformação que recebe calor, eu vou usar o valor positivo, tá? Agora, se a substância precisar perder calor do líquido para o sólido, eu vou ter que usar o valor negativo, tudo bem? Agora olha aqui o ponto de ebulição. A água vai passar para o estado gasoso a 100 graus Celsius, correto? E o calor latente de vaporização dela, se a gente olhar bem aqui, é 540 calorias por grama. O que isso significa? Se eu tiver uma gotinha de água, faz de conta que isso aqui é uma gotinha de água. Deixa eu fazer azul a gotinha de água, né? Então, se eu tiver aqui uma gotinha de água, e essa gotinha de água tiver 1 grama, e eu quiser transformar ela em 1 grama de vapor de água, essa amostra precisa receber 540 calorias. Tudo bem? Aí, o que a gente percebe? Para poder calcular essa quantidade de calor latente, né, a quantidade de calor que eu preciso fornecer, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Ó. A quantidade de calor que eu precisei fornecer para a substância mudar o estado físico, eu vou pegar a massa e vou multiplicar pelo calor latente, tá? Aí a gente só tem que tomar cuidado com a unidade de medida. Deixa eu limpar o slide aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Então, Q igual a M vezes L, né? Na dúvida você fala, nossa, como que eu vou lembrar dessa fórmula? Você lembra que ela é muito fácil de lembrar, que mole, né? Lembra que a quantidade de calor a gente vai trabalhar com ela em calorias, mas aqui nós vamos trabalhar com ela em gramas, e o L, calorias por grama, tá? Não é difícil. Na hora que a gente estiver resolvendo os exemplos, a gente vai perceber que é bem tranquilo isso aqui. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Primeiro exercício. Na hora que a gente for começar a resolver os exercícios, como eles envolvem cálculo, lá no cantinho de onde você vai resolver, a gente já sabe, começa tirando os dados, certo? Então, vamos lá. Um bloco de gelo, é interessante você anotar o estado físico que você está trabalhando, porque lembra, dependendo do estado físico da substância, é o calor latente dele. Isso vai ser útil principalmente se você tiver que consultar uma tabela, tá? Então, um bloco de gelo de massa 600 gramas. Massa igual
600 gramas. Encontra-se a 0 graus Celsius, tá? Por que ele me colocou a temperatura aqui? No que essa temperatura vai ser útil? Lembra que uma substância só vai mudar de estado físico se tiver na temperatura exata daquela mudança, não é? A gente sabe que 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. Ou seja, esse gelo, nessa temperatura, quando recebe calor, vai derreter, tá certo? E é isso que o exercício está falando, ó. Determinar a quantidade de calor é o Qzão, que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Como assim água a 0 graus Celsius? Bom, se o gelo tiver a 0 graus, ele derrete, não é? E lembra que durante a mudança de estado físico, a temperatura não se altera. Só depois que todo esse gelo virar água, é que a temperatura vai voltar a subir, tá bom? Dado L, que é o calor latente de fusão, no caso do gelo, é igual a 80 calorias por grama. Tudo bem? Tirei os dados. Como eu estou falando de calor latente, né? Como que eu sei que eu estou falando de calor latente? Porque ele está me falando de mudança de estado físico, tá? Como eu estou falando de calor latente, você usa o Q igual a M vezes L, tá bom? Então, Q é igual a massa, 600 gramas, vezes L, que é 80, tá? Aí vem uma dica para você fazer conta quando tem muito zero, ó. Você viu que aqui eu termino com 2 zeros e aqui tem um zero só? Se eu tenho 1, 2, 3, o número vai terminar com 3 zeros, tá? Quando eu tenho um número inteiro, sem vírgula nem nada. E aí o que vai sobrar? O 6 e o 8. Se eu fizer 6 vezes 8, dá 48. Pronto, já cheguei no resultado. Quantidade de calor que eu vou ter que fornecer para esse pedacinho, para essa amostra de gelo, vai ser de 48.000 calorias. Tudo bem? Segundo exemplo, ó. Um recipiente contém, então vamos lá, como está com cara de ser exercício de cálculo, a gente começa tirando os dados, tá? Um recipiente contém, então, 500 gramas de água. Então, massa, 500 gramas, e o que eu tenho ali é água. Se ele fala água, eu já subentendo que ela está no estado líquido, né? Que se ela estivesse no estado sólido, eu estaria falando de gelo. E essa água está a 100 graus Celsius. O que a gente sabe do 100 graus Celsius para a água? Que é o ponto de ebulição, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que esses 500 gramas, quando recebem calor, já vai ferver, já vai entrar em ebulição. Tudo bem? Ele me falou o seguinte: para transformar toda a água em vapor, né? Então eu tenho aqui 500 gramas de água, ele vai virar 500 gramas de vapor. Então a minha água vai virar vapor. Bom, para ela sofrer essa transformação aqui, eu tenho que fornecer uma certa quantidade de calor, não é? E essa quantidade de calor, neste caso, foi 270.000 calorias. Tudo bem? Determine o calor latente de vaporização da água, né? A gente põe um Vzinho aqui. Então lembra. Ah, mas a água a gente já fez no item anterior. Não, a gente trabalhou com gelo, mudança de estado físico de sólido para líquido. Agora a gente tem líquido para gás, tá? Então a gente vai trabalhar de novo com a ideia de calor latente. Escreva a fórmula, que é igual a M vezes L. Repara que agora no lugar do Qzão eu tenho 2.700. Massa eu tenho que é 500 gramas. E eu quero o L, eu vou até colocar o Vzinho aqui de vapor. Tudo bem? Para eu achar esse L de vapor, eu tenho que isolar. E para deixar esse cara isolado, o 500 que está junto com ele
tem que ir para junto do 270 mil, fazendo a operação inversa. E nessa parte aqui muita gente confunde. O 500 que está multiplicando, na hora que ele passar lá para junto do 2.700, lembra que o inverso de multiplicar é dividir, não é? Então, o 270 mil já estava lá na dele de boa, sem incomodar ninguém, e esse 500 vai lá para atormentar ele, tá bom? Bom, se eu tenho um monte de zero, dá para sair cortando zero, né? Ó, um zero de cima com um zero de baixo eu cortei. Outro zero de cima com outro zero de baixo eu cortei. O que sobrou para mim é 2.700 dividido por 5. Tudo bem? Na dúvida, pega um cantinho do caderno e faz a conta, né? 2.700 dividido por 5. Ninguém vai morrer de fazer essa conta. Então, bota o chapelão lá no 27. 27 por 5 é 5, né? 5 vezes 5 é 25, para chegar no 27 falta 2. Desço o 0. 20 dividido por 5 é 4, não sobra nada. Tem esse outro zero que desceu e vem parar na chave. Então, o calor latente de vaporização aqui é 540, correto? Unidade de medida do calor latente, calorias por grama. Certinho, pessoal? Então vamos lá, terceiro e último exemplo. Isso aqui é um tipo de coisa que aparece de vez em quando para a gente em exercício, tá? Então ele falou assim, questãozinha de vestibular da PUC, os pontos de fusão e de ebulição são propriedades físicas específicas das substâncias puras. A tabela abaixo mostra as temperaturas ou ponto de fusão e de ebulição de 3 substâncias diferentes, medidas todas sob a mesma pressão. Então, ó, as substâncias que eu tenho são mercúrio, oxigênio e acetona. Ponto de fusão, menos 38,9, menos 21,9, menos 94,8. E eu tenho aqui os pontos de ebulição, tá? Então, a questão está me falando o seguinte, assinale a alternativa correta. Quando cada uma dessas substâncias se encontra a 15 graus Celsius sob a mesma pressão em que foram medidas as temperaturas acima, né? Então ele está me falando, alguma substância vai estar no estado líquido, outra no gasoso e por aí vai. Mas como que eu faço para descobrir qual o estado físico da substância? Bom, o que eu faço? Peguei aqui um rascunho, né? O que eu vou me lembrar? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Se a substância estiver numa temperatura menor que o seu ponto de fusão, ela vai estar no estado sólido, certo? Se ela estiver numa temperatura acima do seu ponto de ebulição, ela vai estar no estado gasoso. E se ela estiver numa temperatura que esteja entre o ponto de fusão e o de ebulição, ela vai estar no estado líquido, tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer? Para o mercúrio, para o oxigênio, e para a acetona, eu posso fazer um esqueminha desse. Ó, vou fazer um esqueminha desse. Vou pôr aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma destas substâncias que foram passadas para mim, tá? Aqui é P. Então, o que a gente sabe do mercúrio? O ponto de fusão dele é menos 38,9 e o de ebulição, 356 graus Celsius. Para o oxigênio, menos 21,9 e o ponto de ebulição dele, menos 183. Para a acetona, ponto de fusão menos 94,8 e o de ebulição 56,2 graus Celsius. Feito isso, eu olho a temperatura que o exercício me passou. Ó, quando cada uma dessas substâncias se encontra a 15 graus Celsius. E localizo onde que o 15 graus Celsius se encontra. Então aqui do mercúrio, o 15 graus Celsius é maior que menos 38,9 e menor que o 356. Então, 15 graus Celsius está aqui, ó, entre o ponto de fusão e o de ebulição. Concordam?
Bom, se a substância está entre o ponto de fusão e de ebulição, ela está no estado líquido. Então, o mercúrio, nessa temperatura, eu sei que está no estado líquido, correto? O oxigênio a 15 graus Celsius. Bom, 15 graus Celsius, aqui é menos 219, ele vai estar aqui, ó. 15 graus Celsius vai estar acima do 219, perdão que eu falei besteira, não é 21,9, é 219 negativo, e vai estar acima do 183 negativo. Se a substância está acima do ponto de ebulição, nessa temperatura aqui, o oxigênio está no estado gasoso, certo? E por último, a acetona. 15 graus Celsius, se eu for olhar, está acima de 94,8 e abaixo de 56,2. Então, 15 graus Celsius está em algum lugar por aqui, entre o ponto de fusão e o de ebulição. Consequentemente, a acetona estará no estado líquido. Diante disso, a gente olha as alternativas e vê qual que está de acordo com o que a gente percebeu. Então, ó, letra A, mercúrio está no estado gasoso, já elimino. Oxigênio no estado líquido, não, ele está gasoso, já elimino. Acetona no estado sólido, elimino. Acetona e oxigênio estarão no estado gasoso, elimino também. Acetona e mercúrio estarão no estado líquido, pode ver que é a única alternativa correta, letra E. Tudo bem então, pessoal? Então, por enquanto é isso aqui. Bons estudos a todos.